pessoal, estamos aqui com mais um Maincast e hoje aqui a gente já fez Maincast de Joinville, de Florianópolis e hoje aqui em São Paulo eu tô numa companhia muito especial que é a Bruna. Bruna, Tudo obrigado. bom, pessoal? Obrigado por parar a sua rotina. A Bruna é a nossa assessora de investimentos aqui de São Paulo e obrigado por parar a sua rotina, que eu sei que é uma rotina maluca, pra gente fazer esse bate-papo aqui com um convidado muito especial, que é o Luiz Felício, que é consultor de empresas e especialista em melhoria de performance e estruturação de empresa. Ô Luiz, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu espero que a gente faça um bate-papo bem legal, que você goste de estar com a gente aqui e eu estou muito animado para ouvir sua história. Obrigado, viu? Bom, eu tenho que agradecer à Bruna, que já conheço há 10 ou 12 anos, não lembro mais, como 12. assessora de empresa. Estou satisfeito, não estou pensando em sair daqui acho que foi das assessorias que eu tive, foi a que deu liga, foi mais com a Bruna. Quero agradecer e agradecer a vocês por me dar essa oportunidade de estar passando para os crédulos o que é que a gente faz e com melhorias nós podemos fazer nas empresas. Muito bom. A gente estava olhando ali, a gente sempre dá uma olhada no LinkedIn, né, Bruna, da pessoa. Gente, né? E quando que você começou sua carreira? Daí ela falou assim, Marcos, a gente não era nem nascido. Então, o que eu quero saber aqui? A primeira coisa, como que foi o início da carreira ali? Como que você, ali quando eu estava na escola ainda, falou, ó, é esse caminho que eu vou seguir? Queria que você contasse um pouco lá dos primórdios, lá do começo. Então, vocês vão notar ao longo da nossa conversa que eu não sou brasileiro, né? Embora o meu sotaque disfarce bastante, mas eu sou português. Eu cheguei aqui no Brasil em finalzinho de 76. Cheguei em 76. Vocês não eram nascidos os dois. Não. E em 76 eu era piloto de linha aérea. Essa era a minha profissão. Era comandante da TAG, que é uma companhia de transportes aéreos de Angola. E quando eu cheguei ao Brasil, como todos os que chegaram naquela época, depois da Revolução dos Cravos lá em Portugal, eu precisava de arrumar um emprego. E o emprego que eu arrumei foi um tal de emprego de consultor numa companhia americana que na época era a líder no setor de consultoria. Porque vocês sabem, consultores têm de todos os tipos e formatos. Pois é. E trabalhei nessa empresa de consultoria. Então, eu entrei porque essa empresa estava numa fase de expansão e com crescimento, inclusive fora do Brasil, a empresa americana. E eu fui contratado não porque eu era bom piloto, mas porque eu era fluente em inglês. E então, fui cair nessa empresa. Isso estamos falando no último trimestre de 76. Entrei nessa empresa americana. Ao final de 2 anos nessa empresa americana, eu fui transferido para a Europa, fui para a França. Por que eu fui para a França? Porque eu também falo francês. Então fui para a França. Quantos idiomas, Luiz? 4. Poliglota, meu povo. Eu me comunico em 4. E fluente? Fluente, mais o português, o inglês, depois o francês e por último o espanhol. Mas espanhol não preciso fazer força para comunicar. Legal. Desculpa, cortar, não, pode continuar. Tudo bem. Então, ao final de 2 anos nessa empresa consultoria, eu assumi o cargo de diretor, eu que era piloto de avião, fui para assumir o cargo de diretor e eles me mandaram para a Europa, onde fiquei cerca de 1 ano e meio lá na Europa trabalhando, nas empresas dessa empresa americana. 1 ano e meio depois voltei, aí me desliguei da empresa americana e abri a minha própria empresa com 4 outros colegas dessa empresa americana. Nessa empresa fomos extremamente bem-sucedidos e eu diria que foi a primeira vez que fui rico na minha vida. Foi naquela empresa. Aí apareceu um senhor que era presidente do Brasil, que era o tal do Collor. E o Collor quebrou a minha empresa, porque eu tinha na época, entre funcionários da consultoria e outras áreas que não era consultoria, eu tinha uma empresa de 1.700 funcionários e de um dia para o outro eu fiquei sem caixa. Por conta das decisões desse governo da época. Congelamento das aplicações financeiras. Tudo isso. Então, de um dia para o outro, fiquei sem caixa com 1.700 pessoas. Aí, nós quebramos. Nessa época, era só eu e um outro sócio. E no palito, nós tiramos quem saía, quem ficava na empresa. Aí eu ganhei, foi eu que saí. Mas também não levei nada. Mas foi no palito mesmo? Foi no palito, no almoço.
Foi no almoço lá. Ele sempre conta essa história, gente, então é verdade. Ele nunca erra. Tirei no palito lá com meu amigo Felipe, que sou amigo dele até hoje. E aí eu fui trabalhar para uma outra empresa de consultoria, onde fiquei até final de 2024. Fui trabalhar primeiro como contractor e depois virei diretor, que é a Galeazzi e Associados, que é uma empresa de nicho e muito focada em projetos de melhoria de performance e turnaround ou reestruturação da empresa. E eu fiquei 20 e tal anos nessa empresa. Eu sou longevo nas firmas, nas empresas para qual trabalho, né? E fiquei até o 2024, no final de 2024. E no final de 2024, como já tinha sido combinado, eu saí e achei que me ia aposentar, porque hoje eu tenho 79 anos. Eu achei que me ia aposentar ali. Mas aí começou o 25 e eu cansei de ficar lá na TV, né? Aquilo me... E aí juntei com mais 2 outros colegas, em 25 ainda fiz uns trabalhos solo, e juntei com outros colegas que estamos montando a nossa empresa, mas todos foram também diretores dessa empresa de consultoria. Então hoje estou começando em 2026 uma nova carreira. Que legal. É isso aí. Espero legal. que vocês me travam clientes, você principalmente. Verdade. O Luiz, ele é um excelente cliente, ainda faz o famoso Member Get Member, ele indica bastante clientes, é muito legal. Que legal. Obrigada, viu? Vou falar aqui em público Então, meu agradecimento. Luiz, meu amigo, você tem uma trajetória longa em consultoria e gestão empresarial. Qual foi o momento que te levou a decidir trabalhar com diagnóstico e revitalização de negócios, que é um assunto que tem sido tão latente aí nos últimos tempos? Então, eu quando trabalhei naquela primeira empresa americana, eu trabalhei porque precisava de um emprego. Até acho que fui bem sucedido, mas eu precisava de um emprego. Uhum. Eu tinha filho para alimentar, tinha mulher e eu tinha que arrumar um emprego qualquer. Claro. Quando eu comecei a minha empresa, era muito voltado para projetos na área comercial dos clientes. E até que fomos muito bem sucedidos lá. Mas aí eu olhava para a empresa como fatiada. Ou era área comercial, ou era industrial, ou era supply, ou outra. Quando eu caí, e agora vou puxar o saco da Galeazzi, é que eu tive a visão do todo do que era uma empresa. Sim. Então eu tenho que agradecer a eles o que eu sou hoje. Foi com eles que eu aprendi o caminho da roça, né? Então hoje eu acredito que eu tenho uma visão holística da empresa, de qualquer tipo de negócio. Acredito que tenho essa capacidade de olhar para uma empresa e rapidamente ter a noção dos problemas dela, que só depois eu preciso confirmar no número. Mas eu tenho acredito que tenho essa sensibilidade. Eu tenho uma pergunta. Eu sou gestor de marketing, mas eu tenho uma carreira muito grande na publicidade. E na publicidade, você pega uma conta de uma... Vamos falar de marca aqui, vai. Você pega a conta da Gillette, aí você pega a conta, sei lá, da Copa do Mundo. Você pega a conta de vários segmentos. Então você acaba precisando entender de vários segmentos. Na consultoria é parecido, não? Você precisa entender de vários segmentos. Então, você fez a pergunta se era importante o conhecimento específico daquele setor. Eu vou dar 2 respostas. A resposta do vendedor é não. Porque você é um generalista, conhece o mundo de negócios, sabe ler o DRE, o PNL, o balanço. Essa é a resposta padrão. Agora eu te garanto o seguinte, quando você tem conhecimento do setor, a sua capacidade de ajudar o cliente, porque no fundo o que a gente faz é ajudar o cliente, é muito grande. Você entrega coisas. Quando você conhece cada setor tem o que eu chamo as suas alavancas. Ou você conhece aquelas alavancas, ou você vai ser generalista, vai passar por cima. Agora, quando você conhece as alavancas, você já sabe o que tem que olhar. Se me fala de varejo, eu já sei o que tem que ver no varejo. Me fala de uma indústria, eu sei o que tem que fazer numa indústria, né? Ou vai fazer uma empresa de serviço, eu sei o que tenho que olhar. Eu já vou direcionado lá. Depois posso mudar um pouquinho depois de estar dentro. Mas eu já sei porque já estou há... Quantos anos deu? 49? Deu 49. Estou há 49 anos fazendo isso. Se não tivesse aprendido, eu estava morto, né? É verdade. Quando você olha, então, para um cliente pela primeira vez, quais são os sinais mais claros que você vê oportunidade de melhoria imediata na performance? Bom, tem um documento
quando você olha para uma empresa, você tem 3 documentos que você tem que olhar na lata. De cara, entrou, já pede aquela... Um é o caixa. Porque hoje o maior sinal de crise da empresa está no bendito do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é que te vai dizer se a empresa está em crise ou não. Aí só diz que estou em crise, você não sabe aonde. Aí você tem que pular para o DRE e para o balanço, ou PNL e para o balanço. É para lá que você tem que olhar. A partir daí que você já conhece o setor, como é o meu caso, né? Eu já sei, entrando naquele setor, eu já tenho que obrigatoriamente ver 1, 2, 3, 4, porque é lá que vão estar as oportunidades. Entendi. Quando você fala de consultoria, vou chamar uma consultoria aqui para dar uma olhada na minha empresa. Normalmente, quem está de fora, quem não conhece do negócio, fala assim, tá em crise, né? Mas às vezes, tá tudo bem na empresa, mas você quer chamar uma consultoria porque você quer crescer a empresa. Qual que é o mais desafiador? Né? Aquela empresa que tá lá embaixo, e eu lembro, trabalhei numa empresa que precisou de uma consultoria ali, que o negócio foi feio quando eu era mais jovem. Agora, é mais difícil quando tá assim nesse problemão, ou tá saudável, eu quero crescer mais. Vem aqui, ô Luiz, me ajuda. Então, começando do começo, né? No momento da venda, quando a consultoria está vendo o trabalho dela, todos vendem a mesma coisa, resultado. Já começa logo por aí. Todos vendem resultado. Eu dou resultado. O problema é que são poucas as que dão resultado. E eu acho que estou nesse grupo que entrega resultado. E resultado, para mim, só tem um lugar para ler, que é balanço e PNL. Os outros provavelmente não vão falar de resultado lá. Vão dizer que fez mais transações, menos transações. No seu caso, fiz muitas transações, aumentou o cliente. E no negócio é o seguinte, e como é que foi o resultado da companhia? Esse é que é. Agora, sobre o lado do comprador, existem 2 grupos que eu diria de clientes. Por exemplo, pega grandes empresas, né? Eles têm um hábito de contratar consultoria. Muitas vezes não a mesma. Hoje eu quero abordar o tema, vai a mercado, pega a consultoria que é mais especializada ali, daqui a 2 anos vai pegar outra, mas sempre com o intuito da melhoria da performance, melhoria do resultado. Ter consultoria não pressupõe que está ruim. O outro grupo de empresas são aquelas que não vêm bem, que não estão vindo bem. Então essas é que têm um preconceito que acham que se contratar a consultoria, o mercado vai achar que está ruim. Sim. O mercado não está aí. Você é um comprador de roupa. Que interessa se a empresa A ou B vai bem ou mal? Você quer saber se a roupa está disponível na loja para você comprar. Então, eu vejo muita empresa preocupada com o tal do mercado. Quem é o mercado? O mercado é o consumidor ou é o credor? Não tem nada a ver. E mesmo empresas como eu, que mexem nas 2 pontas, com melhoria de performance e reestruturação, todas as empresas todas têm essas 2 áreas. Verdade. E normalmente a reestruturação não é o pedaço maior dessa equação. Agora, o que é que varia para melhoria de performance, de reestruturação? É a dose. Uma empresa que precisa de, por exemplo, se um grande banco aí qualquer, já trabalhei em banco também, se um grande banco aí precisa de melhorar o resultado, não é por contratar uma empresa que está ruim. Sim. Agora pega uma outra que está na Bacia das Almas, que já está sendo falada aí faz tempo na mídia, já está batendo em todo lugar, como tem muitas aí. Aliás, nunca houve tanto volume de empresas entrando em recuperação judicial como agora. 25 foi o dobro de 24 para trás. Então, se o cara já está ruim, ele já está ruim. A gente vai conversando aqui, vão surgindo muitas perguntas. Né? O assunto é muito pertinente, né? Primeiro, teve alguma empresa que vocês foram lá para fazer consultoria que estava assim, tudo bem, estava tudo saudável, vocês olharam os balanços assim, e falaram assim, como que essa empresa está indo bem se tem tanta coisa para arrumar aqui? Vocês já se depararam com uma situação assim? Tem empresas que tem mais coisa. Toda empresa tem coisa para fazer. Por exemplo, toda empresa, um amigo meu já falecido, que era o Cláudio Galeazzi,
Ele dizia que despesa é que nem unha, tem que cortar a vida inteira. Então, antes de chegar lá, já sei que tem olhar a despesa, mas às vezes a despesa sozinha, isoladamente, mesmo que você reduza bem, não resolve o problema. Aí você tem que voltar para as alavancas do negócio. O que é aquele negócio? Por exemplo, você olha uma empresa industrial, qual é o primeiro agressor? É o CPV, o custo. É o custo. Então você se você vai para dentro de uma empresa industrial e vai olhar para outras coisas que não é custo, e o custo numa empresa industrial pode ser 70%, 60% do todo. Bom, é 60%, se você conseguir 2 ou 3 pontos percentuais, é um caminhão de dinheiro. Pois é. Aí o cara vai para a área administrativa para tirar 10% da área administrativa. E às vezes isso é peanuts, não é nada nessa equação. Então, se você não entender o negócio, você vai gastar muita energia num lugar, e às vezes é o cliente que te induz a ir lá naquela área. Mas ele está vendo, eu já tive um varejo de alimentar que eles queriam reduzir a despesa para resolver o problema. Despesa, eu estou falando mão de obras, aluguéis e tal. E quando eu vi os números, eu perguntei assim, se eu reduzir 50% da tua despesa, resolve? Ah, faz conta, está aí na tela, não resolvia. E eu disse, se eu for pegar 3 pontos percentuais no teu CMV, paga tudo isso e sobra dinheiro. Então tem que olhar para o CMV e não para a despesa. Né? Então, se você não conhece as alavancas do negócio, eu ia embarcar atrás daquele camarada lá e eu ia reduzir o que ele queria e ele ia ficar exatamente no mesmo lugar. Muito bom isso. Eita, então essa é uma aula aqui, gente. É uma aula. E assim, a experiência conta muito, né? Porque quando a pessoa contrata você para fazer alguma consultoria lá, ela tem na cabeça dela qual que é o caminho para resolver o problema. Só que aí você chega lá com toda a experiência da consultoria e fala, desculpa, mas para resolver isso aqui. Eu estou rindo por 2 casos que eu tenho na mão hoje negociando, né? Que eles acham que precisam de resolver o problema financeiro. Financeiro não é causa, é efeito. É efeito. A empresa só está com um problema financeiro, por quê? Porque não fez alguma coisa certa lá atrás. E ele quer resolver no financeiro. Essas 2 empresas têm as mesmas coisas em comum. Uma alta dívida que não cabe no fluxo de caixa, nem com haircut expressivo ou com alongamento não vai caber, porque a operação não se paga. A operação, a arte de fabricar ou de vender aquilo, ela não se paga. Então ele está querendo que eu faça só o reperfilamento da dívida, né? A negociação da dívida. Mas como é que eu vou negociar uma dívida se vou deixar uma empresa que não gera caixa para pagar a futura dívida? Então, se não for lá para o lado da operação e acertar a operação, porque aí eu consigo voltar para o banco e dizer lá, aquela dívida eu preciso 500 anos para pagar, com a taxa de juro que cabe Y. Mas olha, eu tinha uma empresa, uma geração de caixa de menos alguma coisa, e eu vou deixar uma empresa com uma geração de caixa positiva de mais tanto. Então, o que eu consigo pagar é isso. Ou eu quebro e você não recebe, ou você me ajuda. Ou você me ajuda nessa história aí. Olha, mas veja bem, né? Você tem uma dívida grande ali, que mesmo que renegocie e não dê para pagar, olha como que é importante a consultoria, Bruna. É super Aí importante. Ele entra lá e fala assim, não, peraí, deixa isso aqui quieto um pouco. Vamos ver essa outra parte aqui. Vamos resolver essa parte aqui para gerar caixa, para daí eu poder saber se eu vou conseguir fazer o pagamento ou não. O banco, veja, o credor, dos principais credores das empresas é banco. Então pode ter fornecedores e tal, mas no geral é banco, FDIC, essa sopa de letrinhas aí, né? Então você chega lá e tem um credor um banco com garantia real. Alienação fiduciária, por exemplo. Sim. Alienação fiduciária, se você não pagar a parcelinha dele, ele não tem que falar com você. Vai no tabelião e o ativo é dele no dia seguinte. Executa a dívida. Ele executa o ativo, toma a fábrica, a máquina, o que seja. Embora não seja isso que o banco quer, que não sabe o que vai fazer com máquina e com galpão. Né? Então, qual é o apetite para aquele banco não me executar? E às vezes vai tomar uma máquina que é importante para mim, ou uma fábrica inteira, o que seja. Qual é o apetite? Eu chegar e dizer, cara, eu te devo, não nego,
só consigo pagar nesse ritmo, vamos negociar taxa de juro, carência e não sei o quê, e que normalmente se faz aquilo de dívida em 5 anos, com o bullet no último mês, e depois vai rolando a vida inteira, e para o banco é bom. Assim, Porque, claro. porque se quebrar, até no balanço dele é ruim, que sai do lado do contas a receber e vai para o passivo, né? Exato. Sai do ativo e vai para o passivo. Não é bom para Então ninguém. o banco isso não é bom para ninguém. Mas o banco precisa de olhar para aquela cara e achar que tem possibilidade de receber o que é devido, né? verdade. Porque alguém contratou, né? Falando aqui da sua experiência internacional, né? Porque nem no Brasil você nasceu, mas veio para cá, já tem muitos anos, né? Mais de 50 anos. Atuar em diversos países te traz uma visão mais global. O que você acha que você viu em outros países que você infelizmente não vê aqui no Brasil e que você pensa, poxa, se tivesse isso aqui no Brasil, o Brasil ia voar? Para trabalhar no Brasil, em qualquer setor, tem que ser artista, você sabe, né? Tem que ser artista de circo, tem que andar com os malabares, ter trapézio, tem que fazer lá o menu completo. Eu trabalhei na Europa, no caso específico na França e em Portugal, e trabalhei nos Estados Unidos também, clientes dos Estados Unidos. Qual é a diferença mais brutal de todas? É que nos dois países, nos Estados Unidos e na Europa, embora sendo diferentes, eles têm uma coisa que não existe no Brasil, que é previsibilidade e estabilidade. Você entrou num negócio, nos termos, e esses termos vão estar lá para os próximos 100 anos. Aquilo não muda. Você fecha um negócio aqui com um cliente de alguma coisa, qualquer negócio que seja, e no dia seguinte sai uma alteração da lei, é mais um imposto, é menos um imposto, é uma taxa que muda. Nem o passado aqui é seguro, não é? Até o passado aqui é incerto. Então, a grande diferença é essa. Então, navegar lá é muito tranquilo. Você sabe É um mar mais calmo, como né? funciona. Você prevê, as coisas vão acontecer. Aqui, às vezes, tem uma queda de 10%, numa empresa, que é uma queda de 10% da receita. Lá não existe queda de 10% da receita, e tem umas que caem bem mais, né? Então, a grande diferença é previsibilidade e estabilidade. Aqui você tem que andar com o jurídico embaixo do braço, ou você está ferrado. E lá não, você não precisa de um jurídico. Lá é conhecido isso. Então, um ambiente muito mais tranquilo nesse aspecto. E o que na sua visão, você já tem quase 80 anos, né? 79. Tem uma grande... Não exagere. Tem uma grande experiência de vida. Por que você acha que tem essa diferença, né? Por que aqui dentro essas previsibilidades elas não acontecem e lá consegue acontecer, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa? Por que a lei aqui muda tanto e coloca tantos empresários em xeque? Bom, tem duas questões aí. É que nós somos latinos. Bom, já começa aí. Anglo-saxão, o cara definiu as coisas um dia e daqui a 100 anos é aquela mesma história. Latino, não. Cultura, né? Por outro, é o problema cultural. Lá, quando muda a gestão de um governo A para o B, do democrata para o republicano, ou do partido do PS para o outro qualquer lá na Europa, as instituições continuam funcionando. Os governos não assaltam as instituições. Eles não estão preocupados em derrubar as instituições. Aqui não. Aqui a visão é sempre de curto prazo. O presidente, qualquer que ele seja, de qualquer partido, ele se elege e no dia que assume, ele já está pensando na reeleição. Ele não está preocupado em acertar o país. Ele está preocupado como se vai ele ou o partido se perpetuar no poder. E ele vai fazer o que for necessário. Isso é característica de latino, não é só conosco, não. Sim. Pega México, vai por aí fora, é tudo a mesma coisa. Para não ir na Argentina que... Pois é. Mas tem razão, acho que faz sentido essa linha de raciocínio. Mas vamos voltar para as empresas, Luiz. Quando você é contratado para fazer uma consultoria, é evidente que você chega lá, faz um diagnóstico e
grande parte da resolução do problema passa por mudanças, né? E para convencer a gestão de que tem que mudar? Conhece aquela história? Veja bem. Veja bem. Então, veja bem. Não tem como mudar o rumo. Você está num carro, ou num barco, ou num avião, para mudar o rumo, você tem que mexer lá no leme, no guidão, no que é que seja, senão não muda o rumo. Então, para mudar resultados, tem que mudar alguma coisa. Ponto. O que é muito comum acontecer, principalmente em empresa estressada, não na outra que já está bem, mas das estressadas, é que eles querem mudar tudo desde que não seja aquilo que está sendo feito hoje. Então, isso aí é uma impossibilidade. Então, eles demoram muito tempo para reagir e entender que a empresa não tem problema nenhum. Quem tem problema são as pessoas que estão lá. É o timoneiro, né? O cara que está lá segurando o leme, ele é que é o problema. Então, se ele não entender que ele tem que mudar, ainda agora terminei um trabalho recentemente aqui no norte de São Paulo, quase divisa de Minas, em que o presidente teve a humildade de entender que ele era o problema. Olha só. Foi um dos poucos. Isso acontece, não com essa frequência toda. E aconteceu muito rápido. Tanto que as melhorias operacionais que tinham que ser feitas, em 45 dias estavam feitas. Ele já capturou o resultado das mudanças. Por quê? Porque ele entendeu que ele não estava com o domínio das alavancas. E quando ele aprendeu o domínio das alavancas, foi um negócio muito rápido. Mas ele se manteve no cargo. Ele só falou assim, ó, eu sei que o problema... Sim, não. Porque ele era conselheiro, ele tinha um CEO, ele entendeu que teve que tirar o CEO e ele desceu um degrau e assumiu a empresa. Uhum. Então, porque até ali ele estava com um nível de confiança muito alto no CEO. Então, mas normalmente uma equipe, falando da empresa em situação de distresse, né? Normalmente a empresa que levou o negócio para uma situação de estresse, essas mesmas pessoas dificilmente a recuperam. Não precisam sair todos, mas às vezes tem que tirar umas pedras lá de dentro, que é o que eu chamo a turma do não. Toda empresa tem a turma do não. Isso não dá. Não vai dar. Já fizemos isso no passado. E se você não tirar esse cara, você não dá um passo em frente. Verdade. Então é muito difícil acontecer mudança ou por um passe de mágica. Eles concordam que tem que ter outra diretriz, eles podem não gostar da minha, mas têm que reconhecer que foram eles que foram até aqui. Se a deles não serve, se a minha não serve, eles têm que buscar outra. Pois é. Mas continuar igual não vai. Jamais. Pois é, mas olha só, né? Quando você chega na empresa, você falou com o presidente do conselho. Tá? Vamos pegar este caso. Falando com o presidente do conselho. Quando o CEO viu que você chegou lá, neste caso, ou em algum caso, gerou algum mal-estar? Tem algum caso desse, não? Então, vamos lá. Normalmente eu entro numa empresa por duas portas. Ou por um conselho, ou por um CEO. Sim. Eu não entro porque o diretor industrial, comercial, ou CFO, não são eles que contratam uma empresa que faz esse tipo de serviço. Eles até podem contratar, mas outros tipos de empresas muito particulares. Alguém para mexer na TI, ou para mexer lá no BI, sei lá, essas coisas. Ou CMO contrata uma agência de marketing. Então, isso é um mundo diferente, não é o meu, né? Então, eu tenho essas duas portas. Quando eu entro no conselho, o CEO, obviamente, dificilmente gosta. Quando entra pela porta do conselho. Quando entra pela porta do conselho, ele dificilmente gosta. Como o meu mundo é um mundo de obviedades, o meu negócio é fazer as obviedades. Tem um escritor brasileiro, que esqueci o nome, que ele diz o seguinte: só os profetas enxergam o óbvio. O meu mundo é de obviedades. O que eu falo são coisas óbvias. Estão lá à vista de todo mundo. Então, eu diria o seguinte: eu acredito que tenho a habilidade, através dos dados e da análise e do discurso, de convencer o CEO que aquele modelo não fica de pé, não é? E tem outras alternativas aqui. Então, eu consigo provar que tem um outro caminho para seguir, que vou entregar resultado que não é o dele. Então, isso
Sempre tem um enrosco ali, porque eu nunca vi CEO gostar de conselho e conselho gostar de CEO. Essa coisa também não. Eles todos se abraçam, mas no final do dia, um acha uma coisa do outro e o outro é o oposto dele. Mas eu acho que esse lado entra. Agora, quando eu entro pelo CEO, já é uma coisa melhor. Porque aquele cara que tem que ser convencido, convencido está. Ele só não sabe qual é o caminho para levar. Já é um bom caminho andado, né? O caminho do convencimento está pavimentado. Já está feito, isso já deu o check. Né? Aí você já entra mais tranquilo já entro mais no tranquilo campo, ali. né? Mas é da minha profissão, é que nem médico. O paciente está lá, o cara está com câncer. O médico já sabe, o cara está com câncer. Ai, gente, mas também já sabe, se não tiver que fazer 1, 2, 3, você vai embora de certeza, né? Vamos falar agora de um ponto que eu acho que é super importante aqui nesse momento atual, né, que a gente vem vivendo aí com inteligência artificial, enfim, tendências do mundo digitalizado. Quais capacidades você acredita que serão essenciais para empresas se manterem competitivas nos próximos anos, Luiz? Então, veja, esse não é o meu mundo, né? Mas eu sou um espectador como vocês, e como tudo, eu tenho uma opinião. Não tem como eu fugir da IA ou qualquer dessas coisas que estão vindo por aí. Não tem como fugir. Eu hoje tenho, por exemplo, eu tenho muitos amigos da área de TI. Eu antes, quando usava eles como parceiro meu para resolver problemas de TI nos clientes, aquilo era um parto para desenvolver uma ferramenta, para fazer um negócio. Agora chegam lá para mim, que são 2 meninos, pegam com a TIA, fazem um robozinho, sei lá o que caras fazem, e aqui em 3 palitos aquilo já está funcionando e resolvendo. Não tem, estou falando coisinhas mais simples. Sim, claro. Não tem como isso não funcionar. Então, esse mundo não tem. Eu acho que o executivo, que não é egresso dessa área, às vezes tem dificuldade de entender. Todo mundo hoje concorda com o IA. Ninguém sabe o que é aquilo ainda. Só para começo de conversa. Aquele é um batraque gasoso. É um negócio muito obscuro. Está nebuloso ainda. Esse é nebuloso, ninguém sabe. Agora, quando você começa a ter um problema, principalmente em áreas administrativas, de TI, óbvio que se aplica em todas as áreas. Comercial é uma maravilha. Por exemplo, todo cliente que eu encontro, você que é primo da área comercial, tem problemas na área comercial, todos. E a primeira coisa que ele tem é um problema de informação. Eu sei que toda empresa tem um BI, tem lá 500 relatórios. Tem o CRM. Tem o CRM, todo mundo. Eu já encontrei numa empresa, meu cliente, um CRM que estava pago e que não funcionava. Mas estava lá. É mais comum do que a gente imagina. Sim, as pessoas não têm ideia. As pessoas compram pacotes de ferramentas, né, de tecnologia, e às vezes também não treinam um time, etc. Enfim. Pegando aí o gancho, se eu estiver atrapalhando, vocês me digam. Não, vamos embora. Se eu tiver, por exemplo, eu pego um cliente falando de CRM. Você pega o CRM, se você falar com as pessoas, os que deveriam tomar decisões em cima do CRM, eles a nível de discurso sabem tudo o que o CRM faz. Mas no mundo prático, quando você diz, bom, eu faço o que com esse treco aqui? Então aquilo fica abandonado, é tocado pelo Zé, pelo Pedro. Digamos, eles compraram uma ferramenta que é uma Ferrari, né? Colocaram lá 2 caras que dirigem tão bem quanto eu, lá embaixo, tomando conta daquilo, e não extraem o resultado que numa via que você pode andar a 50 km por hora. Exatamente. Então o que acontece? Isso é muito comum. Você falou CRM, se eu puder migrar para outra coisa, por exemplo, eu encontro muita empresa querendo trocar o ERP, o sistema da companhia. Ele quer trocar o ERP. Se eu estiver entrando numa empresa e ele estiver trocando o ERP, eu já digo, eu volto daqui a 2 anos. Porque eles acham que o ERP vai mudar o resultado. O ERP ajuda a gestão, mas ele não tira pedido, ele não baixa o custo do produto. ERP tem lá um business analysis, lá um módulozinho que é fantástico, mas eu preciso que alguém decida. O problema da empresa é decisão. As pessoas não decidem. E isso aí essa não vai substituir. Não, porque a IA te vai dar... Encher o copo de água, mas tem que chegar alguém com a garrafa e colocar. E esse cara precisa ser convencido de fazer isso. Pois é, exatamente. Então aí ajuda aí. Ninguém pode negar isso. Até dizem que o Elon Musk vai fechar aquela fábrica da Tesla e vai fabricar robô, né? Bom, sei lá eu, né? Meu amigo Luiz, falando de tendências aí, né? Cenário atual,
nosso mercado de inflação, comportamento de consumidor, que tipo de revisões estratégicas você recomendaria para empresas que façam agora para garantir essa resiliência no futuro? Quando a gente olha para o mercado, tem várias maneiras de olhar. Há uns que acham que o mercado é Faria Lima. Mercado para mim não é. Mercado para mim é um cara que compra alguma coisa em algum lugar. Então, esse cara, se vai comprar um produto e disserem que ele vai pagar 20% de juro ao ano, porque uma coisa é taxa de juro, a outra coisa é quanto é o juro que está embutido no produto. O custo efetivo total daquele produto. Se você pega, por exemplo, um CDC, quanto é que está o custo do CDC? O cara comprou um carro em 5 anos e pagou 2. Periga de pagar 2 carros aí, né? Então, eu estou vendo o seguinte, o mercado está sem dinheiro. O consumidor está sem dinheiro para comprar. E está postergando compras, esperando como vai ficar. Exatamente. Então, para mim, esse é que é o mercado. Então, eu estou vendo isso. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de energia, o mercado não tem nada a ver, porque o cara vai ter que continuar a acender a luz e tomar banho quente. Então, isso não vai ser afetado, né? Agora, o cara que vende um produto que aquele consumidor vai afetar, esse é um desastre. Haja visto os varejos. Me fala de um varejo que está bom. Inclusive, o pão de açúcar que foi vendido para o outro Diniz lá em Minas Gerais, parece que também não está indo muito bem e já contratou uma empresa de consultoria especialista em reestruturação de empresas. Por quê? Porque o setor está todo ruim. Não conheço nenhum setor ruim de varejo bom. Agora, bom, o varejo não é bom historicamente, mas historicamente ele não é bom. Meio complicado. Agora, como diria o meu Patrício, está mais pior. Então, o varejo está passando um momento terrível, né? Agora, alimentos cai pouco, cai menos. Por que cai menos? Porque nós temos o hábito de comer, né? Então podemos trocar produto. Eu comia um iogurte super legal e agora eu não como iogurte. Os meus filhos queriam chocolate, agora não tem chocolate. Mas o básico continua vendendo: o arroz, feijão, macarrão, o frango. E aí nisso o agro agradece, né? E aí o agro agradece. Sim. Então, porque o Brasil tem um setor que é estável, né? Que é o motor do Brasil, que é o agro. Sim. O Brasil é o agro. Também está passando uns sufocos pela taxa de juros, porque eles compram fiado e entregam daqui após a safra, né? Então, a taxa de juros agride eles violentamente. Se o agro colapsar, o Brasil colapsa no minuto seguinte. Precisa cuidar dele. Simples assim. Precisa cuidar, né? Felizmente, todos os governos não têm muito apetite de dominar o agro, talvez por desconhecimento. Ou seja, uma fazenda lá com gado. Não adianta pôr um político tomando conta daquilo que ele não vai resolver. Então, os políticos estão mais entretidos com as outras coisas do que eles acham que tenham conhecimento, e o agro tem sobrevivido até agora. Mas periga de um dia alguém inventar coisas para o agro, né? Pois tem que cuidar muito bem, porque é realmente o motor do o motor do Brasil. Então, uma das alavancas do Brasil é o agro. E uma coisa que eu vejo, né, nesses 23 anos de mercado financeiro é que temos muitos países pelo mundo que não tem espaço físico, não tem clima. Você pega as regiões... Não tem água. Não tem água. Nós somos, né, maior... Abençoado. Exato, os maiores detentores aí de água doce do mundo. Então, realmente, assim, o nosso país, de fato, ele é interessante olhar por esse lado, né? Mas o agro tem um problema. Se você olhar os produtos que nós exportamos no agro, nós exportamos commodity. Aliás, tudo que nós exportamos é commodity. Ou é petróleo, ou é minério, ou é os produtos do agro. Isso é o que a gente exporta. Uhum. Então, nós não conseguimos sair de produtores de commodities para um outro produto mais elaborado. Sair ali da primeira, né? E por quê? Porque nos deparamos com juros, deparamos com complexidade jurídica, instabilidade jurídica. Você vendo seja o teu produto para uma empresa do exterior, lá, pode ser lá biscoito, vende biscoito, combina preço e tal. Amanhã a lei muda alguma coisa, você não consegue sustentar mais aquele preço. Então é uma coisa de doido. É uma coisa de doido, né? Então, mas que você está lá para
resolver, inclusive, esse problema. Quem sabe mandar ele para o Paraguai. A gente está chegando no final do podcast aqui, Luiz, mas tem uma pergunta aqui que é legal de fazer. Tem algum caso nessa sua vasta carreira que te marcou, alguma dessas empresas que você fez a consultoria, que te marcou, que você lembra até hoje da atuação que você teve lá e o quanto de melhoria que teve depois de você ter passado? Agora imagine 49 anos, escolhe um, que deve ter um monte. Não, tem vários, né? O consultor, né, tem uma característica, né? Eu acho que sou uma esponja. Eu sou um acumulador de experiências diversas. E eu não sou um gênio, mas em toda empresa onde eu passo tem um gênio. Uhum. E eu absorvo alguma coisa dele. Então é difícil hoje pegar um setor e falar alguma coisa que eu não vou aqui atrás da minha CPU e puxo lá aquela experiência e digo isto assim, combate e resolve dessa maneira, assim. Então eu tenho várias experiências da minha vida, né, que me marcaram muito e vou explicar por quê. Eu tenho uma tese que é o seguinte: uma empresa não tem mais do que 6 coisas para fazer. 6. Então, às vezes não aparece a empresa, né? Principalmente quando ele gosta lá do Balance Scorecard, aquela ferramentinha lá, tem quem goste, ele pega lá aquele negócio e diz: eu tenho aqui 100 prioridades. Uma empresa que tem 100 prioridades não vai para lugar nenhum. Pois é. Não tem nem energia, não tem nem braço para fazer aquilo. Então tem que pegar 6, esconda as outras e vai resolver as 6. E à medida que resolve a primeira, sobe mais uma. E a empresa eu vejo com excesso de frentes, e o latino adora abandonar alguma coisa depois de ter começado, começa com uma iniciativa, 6 meses depois ele pega o teu orçamento, o teu não, um orçamento qualquer de uma empresa. Todo mundo no final do ano, no último trimestre, está querendo fechar o orçamento do ano que vem. E é uma correria para fechar o orçamento. Chegou em janeiro, ainda vai. Fevereiro, ninguém olha para o orçamento. Março, ninguém olha para o orçamento e vai que vai. Então, nós não temos essa disciplina diferente dos europeus e americanos. Você perde o emprego se não entregar o orçamento. Aqui ninguém perde emprego se errar em 20% ou 30%. Então, já tem uma diferença. Mas, então, eu tenho 2 experiências. Uma é uma empresa americana. Os americanos não são muito flexíveis, não. Mas uma vez que eles são muito, digamos assim, estrutura militar. Se o capitão diz isso, os caras discordam e vão em frente. Não é? Aqui não, a gente confronta mais, lá isso não tem. Se o cara lá, o capitão, diz que é deste jeito, eles vão daquele jeito. E eles seguem a doutrina a despeito da vontade deles. Uhum. O latino, então essa experiência que eu tive nos Estados Unidos foi isso: os caras concordam, assumiram e vão em frente daquilo, e você pode tirar o pé do acelerador que aquilo meio anda sozinho. Aqui você concorda com um plano que primeiro vai fazer A, depois B, depois C. Você ainda está no A e o cara já está mudando o C, depois quer mudar o A, depois muda a prioridade, e as coisas atravessam o tempo e nunca se acaba. É verdade. E então o culpado sempre é o ambiente externo, é o concorrente, é o governo, mas o governo está lá para todos, e tem os que vão bem e os que vão mal. Uhum. Então, uma experiência que eu tenho foi essa que tive, especificamente com os Estados Unidos: a disciplina de um orçamento, a disciplina da decisão e o alinhamento. Eles se alinham e vão ali. Os caras não são amigos, lá ninguém é amigo de ninguém, para início de conversa. Aqui somos business, né? Aqui somos todos amigos, mas pisamos o calo do outro. Uhum. Lá não tem esse negócio, não. Então essa é uma coisa que eu acho boa para eles, talvez explique um pouco do sucesso que eles têm, por muito ciúme que a gente tenha deles. Né? Já aqui no Brasil, o oposto disso é o abandono das decisões. Quando você acabou de escrever um plano, o cara quer mudar o plano. É muito difícil. Mas para você que trabalha com consultoria, melhor o mercado brasileiro, porque tem muito mais coisa para arrumar, né? Isso é verdade. Isso também é verdade. O único problema aqui é os gestores executarem o que quer que seja, nem que seja aquilo que eles propuseram. Não é? Nossa, nem aquilo que eles propuseram, eles não executam, eles abandonam aquilo.
Chega em março, ninguém mais olhou para o orçamento. Aparece na reunião da diretoria o tal do orçamento, eles passam assim rápido e vida que segue. É verdade. É raro, mas acontece muito, né, Luiz? Luiz, que papo legal que a gente teve aqui. Como a Bruna disse, até antes da gente começar, falou, Marcos, se prepare que vai ter uma aula e a gente ficaria conversando por mais tempo. Eu gostei muito da nossa conversa. Mas sabe a pergunta que a gente faz no final? Eu costumo fazer. Não sei se você costuma assistir filmes, ler livros, Sim. assistir séries. Faço tudo isso. Então, ótimo, tô falando com a pessoa certa. Indica pra mim, então, um livro, um filme e uma série. E não precisa ser de negócios, pode ser uma que você acha bem legal. Eu tenho dificuldade para decorar nomes. Tá bom. Né? Até dos filhos eu tenho que pensar 2 vezes, porque eu tenho uma porrada de filhos. Quantos são? São 4, mais um quinto que vejo pronto. Eita, então eu tenho 5, e já vou com 6 netos. Né? Então, tenho um livro, eu até depois vou passar para a Bruna o nome, e vou dizer o que é que esse filme reza. É o livro, acho que se chama 1300 e qualquer coisa, o ano que a China não sei o que. O que é esse? Posso discorrer sobre esse livro? Claro, acho esse livro fantástico. Que é um livro escrito por um inglês que era oficial de submarinos, comandante de submarinos da Inglaterra, portanto, e ele tinha uma paixão, era estudar as guerras da Idade Média. E ele estudava as guerras da Idade Média. E quando ele se aposentou, continuou estudando as guerras da Idade Média. E aí, só que ele era um cara que fazia aquilo com profundidade, em bibliotecas, em universidades. E num dia, ele está nos Estados Unidos, numa universidade qualquer, e descobriu lá um documento com um mapa mundo, né? Um mapa do mundo, numa determinada região que ele conhecia, e que tinha umas ilhas que só foram descobertas bem depois de 100 anos depois da data daquele mapa. Uau! Né? Ele diz, como é que isso é possível? E quando ele foi atrás, ele inclusive, aquilo estava escrito numa língua que era o português arcaico, ele foi descobrir lá um cônsul que traduziu aquilo para ele e tal, ele foi por aí, um cônsul português. E a moral da história, o livro dele diz que os chineses já estiveram na Europa e nos Estados Unidos e na América do Norte, América do Sul, uns 100 anos antes de Cristóvão Colombo. Caramba! Eu acho esse livro assim super fantástico, né? Então esse livro marcou e eu estou começando a ler ele de novo. Eu tenho o hábito de leitura. Eu não decoro nem nome de livro, nem nome de filme. Mas você decora a história. Mas eu decoro a essência. A bendita da história. Não é o livro 1421, não, né? Acho que é isso aí. Esse aí, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. É isso aí. Que legal. Então, ele inclusive fala do ambiente chinês, que eles eram um ambiente... a expansão da China não era uma expansão de dominância política, era uma expansão econômica. Eles não queriam saber lá da política daquele cara, era uma expansão econômica. E isso foi num crescendo até um dos imperadores que ele cita aí, que ele decidiu mudar. No fundo, ele decidiu desligar a armada da China e desarmar, e a China desapareceu do mapa, lembrando aqueles que inventaram a pólvora, o macarrão que todos nós comemos. Né? E vai por aí fora. E por aí vai. Então, esse livro eu acho assim... Legal. Esse tá na minha lista aqui. Já gostei da história ali, gostei. Então você é rato aí de pescar isso aí. Viu que rápido? Bom, livro temos, filme. Cara... De filmes tem mundos. Um que eu gostei muito foi aquele da lista Schindler. Ah, muito bom, muito bom. Esse eu assisti algumas vezes já. Eu achei muito... Eu gosto desse tipo de tema, né? Se você me der um filme lá de paixão, grandes coisas assim, eu durmo lá na sala. Mas esse, na minha época da Bruna, na sua época, esse era aquela fita que vinha 2, né? A lista Schindler. Exatamente. Locadora, gente, quem não lembra? E série? A série que agora que a moda é série, né? Tem alguma série que você gosta? Eu vejo séries, agora queria me lembrar de várias aí, né?
mas agora não me lembro do nome. Mas eu vejo mais séries, eu vejo mais policiais, né? Mais policiais. Mais policiais, inclusive, eu estou vendo muitas séries feitas na Dinamarca, na Suécia, ali de cima, né? Agora não me lembro de nenhum nome, mas é onde eu acho que estão vindo umas séries policiais que eu gosto mais. Que legal, muito bom. Muito bom. Ô Bruno, acho que o papo foi muito legal, obrigado muito pelo convidado, foi uma maravilha o papo com o Luiz. Luiz, tem nem como te agradecer essa aula que você deu aqui, a gente conversou um pouco antes também, mas eu espero que a gente possa conversar mais vezes, Bruna, quando for jantar com ele, Gostei se você puder me chamar. Sim. E gostaria de ver vocês mais vezes neste ambiente ou noutro qualquer. Que legal, muito obrigado, viu? Luiz. E você que assistiu aí, espero que você tenha gostado também, foi de fato uma aula e espero que você acompanhe o nosso canal no YouTube, Manchester Investimentos, nosso canal lá no Instagram, Manchester Invest também, e siga-nos. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau.